Eu não vi, perdão, Você doutora, tá me escutando? agora estou. Ah, perfeito. Tá me escutando? Prazer, meu nome é Lohana, sou advogada escritorial Luiz Neves. Nós estamos iniciando nossa reunião para tratar sobre o assunto do Residencial Bela Vista. E aí o senhor pode fazer primeiro algumas considerações, alguma explanação sobre os fatos, para a gente trazer a melhor orientação aqui para o senhor hoje. Tá ok. Bom, eu estou há pouco tempo como síndico, provavelmente não vou ficar mais muito tempo. É, essa situação dessa unidade 28, ela é muito controversa, porque quando eu entrei como morador, eu havia sido informado que ele não era um lote e que já haviam tentado haver, no caso, né, a propriedade daquela área. Mas, em contrapartida, o mapa sempre constou a unidade 28. Então, existe essa divergência. Embora alguns dissessem que não existe o lote, no mapa ele existe. É, Uhum. basicamente é isso, né? Eu participei de uma reunião só entre moradores, em que, enfim, chegaram a essa conclusão que ali não era lote, mas não foi feito nada foi documentado. Na época do síndico, se eu não me engano, de nome Joanes, eu acho que ele deveria ter colocado isso em ata, colocado, enfim, pelo que eu já entendi, não foi tomada essa precaução. O fato é que ali é uma área irregular e, de uma forma ou de outra, todos que estão ali são irregulares. Independente de se essa unidade 28 ela está sendo agora reclamada de forma, enfim, de má fé ou não, eu não estou aqui, eu não tenho como afirmar. O que eu posso dizer é que é uma situação muito controversa e por isso que eu estou pedindo a orientação jurídica. Eu já recebi hoje uma notificação também da advogada do reclamante pelo lote 28, senhor Edivan, pontuando várias coisas, já mandei para a Tatiana, acho que ela já deve ter encaminhado para a senhora também. E aí, diante disso que eu expus, eu gostaria de ver qual a melhor alternativa nesse caso. Sim. Bom, a gente fez até a avaliação um pouco da documentação, né? Eu só não cheguei a ver a fundo essa última documentação que foi encaminhada, que é com relação à notificação. É, mas considerando, assim, toda a problemática que vocês estão enfrentando hoje, isso acontece muito em condomínios irregulares, né? As pessoas chegam, depois de muito tempo, se dizendo proprietárias de lote, às vezes que não tem nem ainda levantamento de construção nenhuma. Isso acontece muito, a gente já teve vários casos semelhantes. A nossa orientação sempre para as associações é realmente checar primeiramente a documentação, para a gente ter um norte. Porque a associação, por mais que ela seja um ente, né, com direitos e domínios dentro ali daquela área privada, ela precisa também julgar o modo imparcial. E ela também ela não detém de alguns poderes para falar, você não é proprietário, você que é. Toda vez que a gente tem uma divergência de propriedade, posse, é sempre levada para a área judicial. Então, a gente faz essa checagem de avaliação de documentação. Primeira questão é o mapa, né, é o norte que a gente tem para avaliar como que foi feita a divisão, desmembramento, como que foi feito esse parcelamento dessa chácara quando ela era na origem original. Então, a gente verifica primeiro como que foi feito o primeiro mapa, né? Considerando que nesse primeiro mapa já existe ali, em tese, cadastrada uma unidade, mas não se sabia se haveria um proprietário, a gente já entende que na origem da associação realmente existia esse lote. Então, a associação, nesse primeiro momento, se fosse partir só da premissa do mapa, a gente tem que considerar ele como uma unidade e que, de algum certo modo, vai haver algum proprietário. Por mais que a pessoa não tenha ali informado a época ou informado só agora, não altera a propriedade privada. Né? A associação não pode tomar parte daquele terreno. Pode Perdão, doutora. Então, esse primeiro apontamento que eu fiz está coerente, que eu não tenho nenhuma relação de amizade ou inimizade com o senhor Edivan. Apenas preciso tomar a atitude mais juridicamente robusta. E, na minha interpretação, esse lote sempre existiu no mapa. Uhum. Atualmente, nós fizemos uma readequação do mapa, não só por conta do lote 28, mas por conta de outros dois lotes que tinham sido redimensionados. A gente fez o mapa, inclusive eu mandei aí para a Vila 21. Esse novo mapa não consta o lote 28 mais. Mas, na origem, ele sempre existiu. Desde que eu comprei o lote, o primeiro lote, há 7 anos atrás, os primeiros mapas sempre existiam a unidade 28. Então, eu acho que essa é a primeira fragilidade de uma ação do condomínio contra o senhor Edivan. Eu estou gravando essa nossa audiência aqui, justamente porque eu enfrento pessoas, assim, com perdão da palavra, muito toscas nesse condomínio, que acham que é um poder do síndico, é um poder da Vila 21, impedir que pessoas adentrem uma área irregular.
sendo que nós somos tão irregulares quanto, enfim. Mas então, o máximo de apontamentos que a senhora puder fazer, eu peço a licença de transmitir essas informações da senhora também, para que a gente possa, enfim, tomar uma atitude mais coerente. Sim. Vocês estão me escutando bem? Estou. Mais que tem esse barulhinho de fundo aí. Tem uma obra aqui do lado. Doutora, às vezes tá cortando seu áudio, tá um pouquinho distante, mas tá para ouvir. Dá para ouvir, né? Tá. Eu vou tentar ser o mais claro aqui para que realmente outras pessoas também consigam entender, tá? Sempre quando a gente trata de associação, a gente tem que ter mais cautela, porque a associação realmente, ela é uma área irregular, então não quer dizer que tudo ali ela vai se basear na lei condominial. A gente tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar, embasar, que existe já jurisprudência que reconhece, mas tem outros que não. E o que mais, assim, hoje fragiliza as associações são essa dúvida, às vezes, de relação de cadeias seccionais. Então, é o que mais realmente dá, hoje, uma certa divergência. Tanto que alguns cartórios agora, de pouco recentes para cá, não aceitam mais cessão de direito, contrato de venda, e lá e registrar. Você agora faz uma cessão de direito por o instrumento público, lá no cartório, justamente para eles tentarem, né, diminuir essa questão aí de divergência cessionária mesmo. Então, a gente sempre parte da premissa que a associação, ela é formada por vários moradores, assim como é um condomínio formado por vários moradores, instituiu ali uma unidade condominial, mas que ainda se encontra em terras irregulares. Então, a gente precisa realmente ter cautela. A associação não é um ente que ela pode simplesmente decidir o que convém para ela. Ela sempre tem que agir de modo imparcial e amparada sempre na lei. Porque qualquer ação que seja contrária à lei, que não esteja com os documentos realmente comprobatórios, a gente não tem um provimento na ação. Então, nesse primeiro ponto, igual eu falei para o senhor, a gente primeiro avaliaria a questão do mapa original, para verificar se lá na origem essa unidade já existia como um todo, ou se ela foi criada posteriormente. Se a gente já tem a informação que no primeiro mapa original já existiu essa unidade, a gente passa para outras avaliações. O senhor já me pontuou, existem outros mapas, e nesses outros mapas não tem mais a unidade 28. Mas aí a gente tem que verificar como que foi feito esse processo. Foi feito através de uma assembleia, foi chamado todos os moradores que tinham unidades ali, foi aberto realmente um prazo convocatório, um prazo de deliberação, foi chamada uma pessoa com especialização para fazer essa nova dimensão. Então, assim, tem que realmente verificar todos os requisitos para que esse novo mapa não traga prejuízo a qualquer pessoa anterior, né? Por mais que se desconhecia o real proprietário. Se a gente já tem a denominação de lote, a associação não pode pegar aquela área para si, não, ela não pode tomar posse. Então, ela tem que tratar ali como área privada, a não ser que, se nunca existiu um mapa, se existiu aquele espaço, e aí ela considera como área comum. Doutora, eles apresentaram, o seu Edivan apresentou a cadeia dominial dele, e nós verificamos que um dos cessionários, ele responde processo por parcelamento irregular de terras. Isso fragiliza, digamos que, hipoteticamente, eles ajuizem o condomínio para que eles possam reaver a terra deles. Isso fragiliza, em alguma parte, a ação deles. Isso, assim, a grosso modo, seria um ponto positivo para o condomínio, no caso de uma briga judicial por aquela área. Para ser sincera com o senhor, tudo é possível. A gente nunca tem um pensamento 100%, porque nessas ações a gente poderia, assim, a cabeça do juiz, ele pode avaliar como dois assuntos divergentes. Ele vai responder sobre parcelamento irregular, que não tem característica ainda sobre essa ação. Então, seriam ações distintas, e aí ele pode não levar em consideração para prejudicar, ou ele vai falar, não, isso aí realmente vai ser tratado em outra ação, e aqui a gente vai discutir realmente a questão possessória. Até porque proprietário mesmo, de certo, assim, a certo, falando assim 100%, nem todo mundo que está em área irregular é proprietário de fato. Ninguém Porque você tem cessionários, que tem são propriedade. possuidores da terra. Quando houver a regularização fundiária, porque essa terra pertence à terra CAP, ou ela pertence à prefeitura, ou ela pertence ao município, ou ela pertence ao estado, ou ela pertence à DER, a União, ela sempre vai pertencer a algum ente. Se passar a regularização fundiária, aí esse ente que tem o domínio sobre a terra mesmo, aí ele vai para a ilha direta. E aí sim você torna proprietário daquele terreno. Doutora, quais são. Eu tenho ouvido, assim, história de que condomínios irregulares, igual o nosso, que passam a ter lides judiciárias sobre posse,
colocam em evidência o condomínio e várias pessoas podem ser prejudicadas. Isso procede? Isso é verdade? Qual o risco que nós corremos se a maioria dos moradores enveredar por essa ideia de entrar com ação judicial contra o senhor Edivan? De você estar tá na Ponte Alta, né? Sim. Porque, assim, na Ponte Alta está ocorrendo alguns movimentos, né? A questão do movimento ali de derrubadas e a questão também da regularização. Então, a gente está em choque entre duas formas. Pode haver ali um prejuízo para vocês futuramente, eventual denúncia, eventual processo de verificação sobre a terra, se ela está apta à regularização, se no projeto não está apta para regularização, ela está ainda em fase de análise, ou às vezes essa área já foi considerada como área verde, ou área denominada para outras finalidades. Então, tem que verificar como é que está o projeto para a área de vocês, onde está diretamente localizado. Né? E aí, pode ser que prejudique, pode ser que não. Porque aqui, pelo menos na Vicente Pires, a gente costuma fazer muitas ações nesse sentido. Como já tem aí os projetos de regularização, que está no trecho 2, trecho 3, a gente não enfrenta problemas nesse sentido mais aqui na Vicente Pires. Então, a gente já está conseguindo caminhar. Aí na Ponte Alta, a gente já tem algumas informações de colegas também que estão atuando muito nessa área aí de derrubada. Então, assim, tá essa dúvida mesmo. Pode prejudicar, às vezes pode não prejudicar. Mas, assim, diante de tudo isso, o que a senhora sugere? Que a gente dê seguimento, que a gente trave essa briga judicial, que a gente tente um acordo com o senhor Edivan, em uma questão da área, porque ele vai tomar um pouco da rua ali, a passagem do carro. Então, se torna problemático o lote dele ali também justamente por causa disso. Diante de tudo isso e com a experiência que a senhora tem nesse tipo de ação, o que a senhora sugere? O ideal, o primeiro ponto, é vocês convocarem uma assembleia para tratar sobre esse assunto. Chamar o senhor Edivan para apresentar suas razões na assembleia, dar o poder de fala para ele, apresentar sua defesa, apresentar as razões dele e levar a deliberação aos moradores. Até porque o senhor, como presidente, o senhor não pode tomar partido. Porque senão, lá na frente, o senhor ainda pode ser responsabilizado por isso. Porque a gente não pode ter ali, a gente chama de excesso de representatividade. Existem tipos, né, de decisões que um presidente de associação pode ou não tomar, sem a participação dos moradores. Igual o senhor pontuou, o lote dele, se considerado, vai atrapalhar metade da rua, então já vira um interesse de todos. Então, não é só da associação, é interesse de todo mundo. Então, todo mundo vai ter que tratar isso na assembleia, verificar na assembleia se realmente os moradores, a maioria pelo menos, entendem que sim, é melhor ser levado isso judicial para que lá na ação reconheça se ele tem ou não poder sobre esse lote, ou se a associação vai ficar com ela. Ou eles decidirem, não, vamos fazer uma acordo, vamos verificar aí se alguma área da associação ainda tem disponibilidade para ser cedida a ele, ao invés desse que ele está se colocando como proprietário. Então, assim, analisar e deixar isso para a associação decidir, sabe? Porque aí realmente vira um processo que todo mundo participa, que todo mundo tem conhecimento. Se a decisão tomada não for a melhor para a associação lá na frente, pelo menos todo mundo, a maioria, escolheu por isso, sabe? Para que lá na frente, eventual processo, se eu falar, não foi reconhecido o direito da associação. Então, vai haver, às vezes, indenização para ele, vai haver, às vezes, sucumbência para ele. Quem vai arcar com isso? Todo mundo. Porque a associação vai ter que pagar isso para ele. Aí, o que os moradores costumam fazer? Ah, mas foi o síndico que fez isso. Doutora, na verdade, eu entendo, assim, apesar de ser a minha primeira experiência como síndico, eu entendo bem os papéis, né? Eu vejo que essa divisão de papéis da direção, da comissão que rege o condomínio, ele não é muito bem compreendido entre muitos moradores. Alguns acreditam que o síndico não deve ter autonomias, outros acreditam que o síndico tem autonomias demais. Isso choca com as convicções de muitas pessoas, aqui eu tenho visto isso na pele, enfim, e é muito complicado, mas eu tô buscando todas as informações que eu acho que são necessárias, eu vou apresentar a todos no momento oportuno. Nós teremos uma assembleia agora no dia 30, que é inclusive para a eleição de novo síndico, provavelmente eu não fique, não sei, mas para o próximo, ou para, enfim, poder resolver essa situação da melhor forma possível. É possível que o condomínio ceda uma alta área para ele. É possível que o senhor Edivan recue um pouco no lote dele. Não sei se ele seria isso, claro, com a aprovação da maioria de todos. A gente acha muito problemática. Eu falo de mim e de mais alguns moradores, muito problemática essa coisa de trazer a justiça para dentro de uma área irregular.
nós já ouvimos história, né, não sei até que ponto é verídica, de condomínio que criou uma lide tão extensa que a Terracap tomou de todo mundo logo. Não, a terra não é de vocês. Então esse é o grande medo, de prejudicar a todos por uma questão que ela é frágil, ela pende com fragilidade para o lado do condomínio também, porque tem mapas anteriores que tinham o lote 28. Não é de hoje que tem pessoas reclamando a propriedade do lote 28. Isso não surgiu do nada. As sessões de direito que eles apresentaram, eu li elas, eu acho que elas têm incongruências de data, né, datas passando no mesmo dia e coisas assim, que pode sugerir que seja algo ilícito. Mas eu não sou juiz. E eu estou também tão irregular quanto qualquer um ali. Então, essa reflexão a gente precisa levar para os moradores, e aí enfim, as considerações que a senhora puder fazer, adicionais a essas que a senhora já fez. Você também, Tatiana, com a sua experiência em administração de condomínios, assim, qualquer apontamento que você puder acrescentar a essa reunião, para que eu possa transmitir a todos. Sim, Olímpio. Então, a Bíblia 21, ela atua mais na questão da imparcialidade, tá? A gente recebe a documentação, a gente faz a análise prévia dos nomes, tudo, ver se não tem histórico de inadimplência, e a gente encaminha essa sessão de direito para o presidente, não para que o presidente faça o julgamento se é verídico ou não aquelas informações, mas para que ele tenha ciência de que foi vendida a unidade, para ele ter um certo controle de quem está adentrando ali o residencial, tá bom? Não, nem a Bíblia 21, nem o presidente pode, né, impedir ou julgar um documento. Então, a gente passou as informações para o senhor, aí o senhor levou para a diretoria e falou, não, a gente não vai cadastrar essa unidade. Quando o senhor se manifestou dessa forma, aí já a Bíblia 21 já fica um pouco mais fora dessa questão, e aí é mesmo igual a doutora falou, é a Assembleia que tem que decidir, o senhor tem que tentar ser o mais imparcial possível, porque, a doutora falou, você pode responder lá na frente por danos, caso você proprietário possa ganhar na justiça esse direito, ou um quadro mais grave, né, seria uma exposição do residencial, trazendo ali a derrubada ou desapropriação de todo o terreno, para a TRCAP pegar tudo de volta para eles, né, então, assim, tudo isso o senhor tem que se blindar, para não ter que responder lá na frente. Então, tudo pode acontecer, né? A gente trata, que nem fala, uma área irregular. O modelo 21 está aqui só mais para dar um apoio na parte contábil e ajudar nos cadastramentos, mas as tomadas de decisão a gente sempre orienta em assembleia, e que o presidente sempre seja imparcial nas decisões, tá? O senhor falou que vai haver a assembleia agora dia 30, então o senhor está pedindo para acrescentar algumas pautas, são pautas bem delicadas, seria interessante que a Bíblia 21 participasse, por exemplo, se eu vai falar sobre taxa extra, aí tem garantidora, se vai ser viável ou não, se vai ter orçamento ou não, parece que vai ser incluso essa questão dessa unidade, tem que ter cuidado com relação à exposição também das partes, entendeu? Que tudo pode virar um processo e uma ação, tá? Enfim, mas fica o critério de vocês, nada impede da reunião acontecer sem a nossa presença, mas tudo que vocês precisarem saber previamente, nos pergunte, para que a reunião flua da melhor forma, tá bom? Mas, basicamente é isso. Se tiver mais alguma dúvida? Bom, acredito que a Tatiana também realmente pontuou a parte da Vila 21, porque realmente alguns condomínios, associações, eles também acreditam que todas as decisões também devem partir da administradora. A gente também sempre orienta, a administradora ali, ela vai só administrar a parte organizacional, né, ali de boletos, e-mails, cadastros. As tomadas de decisões devem partir sempre da associação do condomínio, até porque tudo isso vira uma prova mesmo, né? Toda vez que eu falo de taxa extra, para eu poder cobrar em uma ação, eu preciso de quê? De uma ata válida, com pessoas votantes, com pessoas que estão aptas a votar, né? Então, tudo isso é verificado para que lá no processo seja realmente procedente para a associação, para o condomínio que ele está cobrando. Então, quando a gente fala de tomada de decisões, sempre vai partir do princípio da associação. Naquilo que couber ao presidente, que extrapole a posição dele, é a Assembleia. A Assembleia vai ser soberana, é o ente soberano ali dentro de uma associação, dentro de um condomínio. Ela é o ente principal. Então, como é um assunto delicado, que pode haver, sim, ali, eventual futura ação judicial, a gente tem que tratar com cautela. Então, primeiro passo, avaliar a questão documental. A gente já tem ali dúvidas se realmente a pessoa tem direito no que ela está falando. Então, a gente pega essas decisões e leva para a Assembleia. Né, traz ali, primeira parte, responde a notificação dele, informando que, se ele estiver de acordo, a gente vai convocar uma assembleia, vai dar o poder de fala para ele, dar a palavra para ele trazer ali as suas razões, expor os fatos, a associação vai falar também o lado da associação, de modo imparcial, tentar trazer ali um mínimo de exposição de dados, mas de exposição sobre os fatos, e aí a gente leva a que os moradores façam ali a votação, né, se estão de acordo com um eventual acordo com o ocupante ali, o possuidor, para ver se ele quer recuar, se ele aceita um ou outro lote, como que vai ser feita essa parte extrajudicial de acordo.
Se todo mundo decidir, não, vamos levar para a judicial, infelizmente o senhor também, não concordando, ou o senhor ou o próximo presidente vai ter que cumprir com que os moradores decidirem na Assembleia. E se lembrando que, dependendo do que os moradores decidirem na Assembleia, as consequências vão ser para todos, tá? Dependendo se vai ser favorável ou desfavorável, todos vão ser impactados pela decisão. Sim, é justamente esse princípio da cautela e pela fragilidade de estarmos em uma área irregular que as pessoas devem ter esse pensamento, né? Aí, só uma questão. Um dos pontos que os moradores também podem alegar é que, como não é a primeira vez que tem pessoas que se dizem proprietários desse lote, aí eles podem, às vezes, ficar com dúvidas. E se lá na frente vier outra pessoa e falar, esse lote é meu, e aí? A gente vai ter que dar outro lote, ou vai ter que fazer isso tudo de novo? Aí a gente só tem que explicar para eles que aqui a gente não está considerando, de fato, se ele é o proprietário do imóvel. A gente está considerando que aquela unidade, ela existe. Se lá na frente vier uma outra pessoa dizendo proprietária daquele lote, aí é uma ação entre os dois. A associação já não tem mais autonomia sobre isso, porque aí a relação de propriedade, ela é sempre discutida também via judicial. Quem tem um documento que apresenta mais características de veracidade, quem tem, tudo isso é analisado via judicial. O que a associação vai reconhecer é se a unidade existe. Então, eu até perdi o fio da meada aqui. Na verdade, a briga dele hoje é entre ele e o condomínio. Pode ser que no futuro seja digamos que ele fique com o lote, no futuro pode ser entre ele e outra pessoa. Que, na verdade, pode acontecer com qualquer um de nós ali. Como estamos em uma área irregular, espero que isso não aconteça com ninguém, mas é possível que chegue alguém dizendo que é dono do meu lote, que eu já construí e tudo. E esse é o grande problema das áreas irregulares. Essa área que nós estamos, ela já foi aprovada como área de potencial de ser habitada pelo PEDOT. Então, ela está em área urbana, né? Ela será área urbana. Mas ainda não foi regularizada. Ainda esse é um longo processo, né? Então, é isso. Doutora, no caso de uma ação, digamos que depois de assembleia, depois que nós chamemos o seu Edivan com o advogado dele, e a gente possa expor tudo para os moradores e tudo mais, e mesmo assim os moradores, a maioria, e que eu seja voto vencido, né, e que haja uma ação judicial. Quanto custa hoje, em média, uma ação judicial dessa? Bom, considerando assim a complexidade, a gente costuma avaliar de um risco 50-50%. Pode ser que vocês consigam, pode ser que não consigam. Então, nesses tipos de ação que a gente tem que trabalhar um pouco mais para tentar buscar o direito ali de vocês, a gente costuma cobrar entre 7 a 9 mil reais. A gente consegue parcelar em 3 vezes esse valor. Entendi. Olha, Doutora, não, perdão, não, eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. Recapitulando, o mapa é problemático, existe divergência desde o início, na origem já existiu mapa em que constava o lote 28, a associação, ela deve ser cautelosa, justamente por ser associação e não ser condomínio, pelo que eu entendi, tem menos prerrogativas jurídicas, tem a questão de derrubadas, /regularização, que era um pouco mais sensível na Ponte Alta, caso de condomínio que todos foram prejudicados por conta de ações semelhantes, e nós devemos fazer uma assembleia chamando o senhor Edivan e a advogada e dando a eles o direito de fala para eles poderem expor a todos os moradores, e que uma ação hoje dessa gira em torno entre 7 e 9 mil reais, caso haja. Eu acho que é isso. Se a senhora tiver mais alguma questão que a senhora achar interessante para que eu possa transmitir para os moradores. Bom, é isso, assim, não dá também para a gente falar tudo o que a gente iria fazer num tipo de ação dessa, porque realmente a gente precisa sempre avaliar todos os riscos, né? Também tem, às vezes, alguns clientes que chegam aqui no escritório e perguntam valores e tudo, mas a gente sempre vê se é possível também entrar com a ação, porque a gente não costuma entrar com a ação só por questões financeiras, né? Para ali conseguir o contrato, a gente sempre faz essa primeira análise com o cliente. Então, assim, eu avaliei agora na questão de complexidade. A partir da premissa que vocês tiverem uma decisão sobre a Assembleia, e aí fala, não, a gente vai fazer realmente a ação, aí a gente começa a realmente analisar novamente todos os fundamentos para a gente ver se a gente tem pelo menos, né, ali indícios para se chegar a esse tipo de ação. doutora,
Só dois apontamentos rapidinho. Eu tinha até te perguntado com relação. Eu creio que durante a Assembleia, se vamos supor que seja favorável à aceitação, ou mesmo se doar outro terreno para esse esposo proprietário, com relação à inadimplência, que geralmente as unidades que não têm proprietário cadastrado, o que os presidentes fazem? Gera-se um histórico de inadimplência, taxa ordinária, taxa extra, e que quando esse proprietário aparece, ele é obrigado a pagar todo esse retroativo. Nesse caso, como não tem nunca, desde a antiga administradora nunca foi gerado, né, já veio informação que não é para ser gerado histórico, como ficaria inadimplência? É possível cobrar retroativo, caso seja para essa vertente ou não? Bom, no caso, se existisse a unidade cadastrada, ela poderia ser a geradora desses débitos, e aí a gente poderia cobrar agora dele, que ele está se dizendo como proprietário. Mas como teve ali essas alterações de mapas, a unidade nunca foi cadastrada, então a gente não considera seguro o lançamento de débitos, porque eles podem ser questionados numa ação de cobrança, por exemplo. Então, a gente não considera válido. Aí, como agora vai se cadastrar e vai reconhecer a unidade como unidade mesmo, aí sim, a partir do momento, inclusive, da Assembleia, que vai ser reconhecida a unidade, aí, se a Assembleia reconhecer, aí sim, começa-se a gerar os débitos. Perfeito. Tatiana, você me falou uma coisa e me despertou aqui uma questão. Porque dizer que a unidade não foi cadastrada não significa que ela não existe. Porque, pelo que me consta, tem outras unidades do condomínio Vista Bela que não são cadastradas. Não é verdade? Tem outras unidades que não são cadastradas. Que a gente tem conhecimento, não, tá? A não ser que pode ter havido mudanças no mapa, que não foi chamada a Assembleia para aprovação, que não trouxe essa informação para a gente, tá? Tem unidades, por exemplo, essa unidade 28, ela tem um cadastro, só que não tem proprietário cadastrado. Tá, perdão, eu acho que eu me expressei errado. Eu digo o seguinte, registro de proprietário. Sim. Tem unidades que não tem. Que não tem, exatamente. Eu posso te enviar a relação. Então essas unidades estariam, assim, em pé de igualdade dessa unidade 28, não estariam? Tem que analisar, porque tem unidade que tem histórico de inadimplência, que não apareceu o proprietário. A gente colocar proprietário da unidade tal, mas a gente gera o histórico até que o proprietário apareça. No caso, é uma situação atípica da unidade 28, porque já veio da antiga administradora que a unidade existe, ela é do condomínio, e por isso não se gerou histórico, né? Já veio isso da sede de estar. Então, nunca foi gerado histórico de inadimplência para essa unidade, porque já veio dessa forma para a gente. Então, assim, não teve nenhum presidente, que o senhor já é o terceiro que eu acompanho, que falou, Tatiana, vamos chamar a Assembleia para começar a gerar histórico de inadimplência para essa unidade. Não houve manifesto, então permanecer dessa forma. Tá? É isso. Então, assim, a unidade está aqui no nosso sistema, ela para nós, ela existe. Só que ela não tem dono e não tem história de inadimplência. Tá? Até que seja apresentado. Uma outra coisa rapidinho, doutora, com relação, caso o presidente queira trazer a pauta da unidade 28, como que a gente poderia colocar no edital para que não gere uma exposição, para que o possível proprietário possa se apresentar e a gente possa colocar isso um pouco da para que todos tenham ciência que não se tratado sobre essa unidade? Rapidinho. Mas isso seria uma nova Assembleia, né? Não seria nessa da eleição de síndico. Eu posso apresentar em assuntos gerais que estamos enfrentando a questão de uma pessoa que eu não vou identificar ela, mas uma pessoa que está reclamando pela a posse do lote 28 e que será necessário, o mais breve possível, marcarmos uma assembleia em que o proprietário, o então proprietário compareça. Eu posso tratar dessa forma? Pode. Sem deliberar nenhuma posição, só trazer as informações pode. Isso. E aí, se os moradores ficarem perguntando, né, você fala, não, vai ser tratado então na Assembleia. Uma Assembleia específica, né? Porque senão eles ficam nesse assunto, nos assuntos gerais, até até passar o almoço, né? Tem mais alguma dúvida, senhor Olímpio? Eu acho que é só. Eu considero muito arriscado enveredar para uma ação judicial, mas eu não respondo pelo condomínio. Enfim, eu acho que a nossa situação é muito complicado. Eu colocar a minha opinião, porque é igual eu falei para as senhoras, o condomínio tem gente assim que tem uma baixíssima compreensão do outro. Assim, qualquer coisa a pessoa leva pelo pessoal, são, enfim, deselegantes, e é muito complicado mesmo. Senhor Olímpio, desculpa. Os demais membros da comissão não quiseram participar, não? A senhora Kedma, que é uma das que mais se manifesta? Eu respeitei a opinião deles quando esse assunto chegou a mim e eu trouxe até eles informaram que não queriam, enfim, gostariam de se envolver e tudo mais, que aí né? E é o direito deles, eu respeito o direito deles, né? Mas eu creio que em algum momento eles terão, não como membros da comissão, mas como moradores, a exercer o voto, né? Porque se for necessário votar para ter ou não ação judicial, em algum momento eles terão que se posicionar. Mas com relação à reunião e tudo, eu inclusive convidei a senhora Kate, ela está no trabalho também, coitada, na hora dessa ela está na luta dela, né? Mas nesse primeiro momento não. Mas eu estou gravando, eu vou apresentar a eles a nossa conversa, né?
para que eles tomem ela vai dar 40 minutos de vídeo, se eles tiverem paciência para assistir, mas para que eles possam tomar também as opiniões deles, né? Formar as opiniões, ver o Perfeito. que é mais importante. Isso. Acho que é isso. Mais alguma dúvida, senhor Olímpio? Doutora, mais algum apontamento? Não, acredito que seja isso. Tá bom. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutor Lohan. Obrigada, senhor Olímpio. Só mais um minutinho. Então, Sim. eu conversei hoje, recebi hoje a mensagem da advogada do senhor Edivan. Eu tenho um tempo para respondê-la, eu posso já me comunicar com ela e falar que nós teremos uma assembleia e que ela aguarde mais um pouco. Ou vocês têm essa comunicação com ela, vocês podem informar? Como é que eu poderia ser a minha comunicação com ela? No caso, o senhor pode responder a notificação, informando que, como é um assunto que é de interesse de todos, a associação não tem o poder de fala para decidir se vai cadastrar ou não. E como existe uma divergência aí entre o assunto dela e a da associação, deve ser levado em assembleia, que vai ser realizada a convocação extraordinária dessa assembleia, e eles vão ser convocados também com antecedência para apresentar também sua defesa, suas razões aqui na própria assembleia, e que entre os moradores. Beleza. Não, tá ok. Então é isso. É isso. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês, viu? Obrigada, senhor Olímpio. Tchau, doutora. Tchau, tchau.